Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 7. Todos acharam? Diz assim o texto: na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Podemos ler de novo? Eu estou lendo na NVI. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras, e não se ouviu no templo nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Amém? Senhor, fala conosco nessa tarde. Abre os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, que nós possamos ouvir a Tua voz, que essa palavra possa ser aquela boa semente que cai numa terra fértil e que venha germinar e que dê muitos frutos e que esses frutos permaneçam para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém. Esse texto, como ele bem diz, ele fala sobre a construção do templo. Construção do templo, que as pessoas dizem templo de Salomão, né? Mas na verdade, quem sonhou com esse templo, quem desejou esse templo foi Davi. Quem quis construir um templo para o Senhor foi o rei Davi. Porém, o Senhor não permitiu. Meu Deus, está gelando. Vou deixar aqui. O Senhor não permitiu que Davi construísse esse templo. Você sabe muito bem, Deus disse: Davi, você não vai fazer, porque as suas mãos são sujas de sangue. Durante muito tempo eu até queimei alguns neurônios tentando entender isso, porque caramba, Davi era rei. Rei tinha que ir para a guerra, e numa guerra você tem que ou mata ou morre. Rei derramava sangue. Mas de que sangue que Deus está falando, afinal de contas? Eu não creio que era um sangue derramado em tempo de guerra. Eu penso que era um sangue inocente, de Urias, por exemplo. Isso não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui nesse texto, mas é uma reflexão para a gente meditar. Existem coisas que nós estamos fazendo hoje, ou que podemos estar fazendo hoje, que vão nos impedir de construir coisas grandes para Deus lá na frente. A gente vai fazendo e agora está dando tudo certo. Mas lá na frente nós somos impedidos por Deus de fazer coisas grandes por causa de coisas que estamos fazendo agora. Davi foi impedido. Deus disse: eu vou deixar Salomão fazer, eu vou deixar Salomão edificar. E esse texto fala disso, esse texto fala de um tempo de construção. Meu amado, eu já tinha lido esse livro de Reis quase que todos os anos. Esse ano, mais uma vez, nós estamos lendo a Bíblia toda, e quase que todos os anos eu leio a Bíblia toda. Todo ano eu passo por esse capítulo, todo ano eu passo por esse texto. Mas algum tempo atrás, eu lendo esse texto, o Senhor começou a falar comigo diferente. Logo na primeira frase diz: na construção. E o Senhor falou: é esse o tempo. É claro, o texto está falando do tempo da construção do templo, mas o Espírito de Deus também me disse que esse é um tempo de construção, que esse é um tempo de edificação. Deus está edificando algo novo, algo vivo, algo firme, que já já todos os olhos verão. Deus está construindo algo nesse tempo, querido. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz para ele: Deus está edificando. Deus está construindo. E quando eu tive esse entendimento, quando o Espírito de Deus começou a ministrar isso no meu coração, o meu clamor foi: Senhor, não me deixa de fora daquilo que o Senhor está construindo. Não me deixa de fora daquilo que o Senhor está fazendo nesses nossos dias. Eu não quero ficar de fora, eu não quero ser impedido de participar daquilo que Deus está fazendo. E se eu fosse você, meu amado, eu não ia gostar de ficar de fora também, não. Eu não estou falando de salvação, eu estou falando de reino. Porque é possível você ser salvo e não experimentar o reino. É ou não é?
Eu já vou começar gerando uma polêmica. Ô pastor, o apóstolo André, depois você conserta as coisas que eu estou falando aqui, tá? Conserta. Jesus faz um elogio tremendo a João Batista, não é? Ele diz, olha, dos que nasceram de mulher, não teve um igual a esse cara. Nenhuma. João foi o maior. Mas aí ele diz, o menor no reino já é maior do que ele. Se o menor no reino é maior do que ele não entrou num reino que ele não entendeu. Quando Jesus fala isso? Quando os discípulos de João vão lá perguntar. O texto, se você for ler, diz assim, e foram contar para João, lá na cadeia, tudo que Jesus estava fazendo. Foram contar para João o que Jesus estava fazendo. E, meu irmão, você sabe como é que o povo vai contar as coisas, né? Igreja, irmão, igreja é uma benção. Foram contar, ô João, só vou dizer uma coisa para você. A gente lava a mão. A gente lava a mão para comer, os discípulos de Jesus não lavam não. Você não anda com publicano, com pecador. Jesus está cercado só de publicano, de pecador. Ele recebeu até a unção de uma prostituta, João. Que Cristo é esse que você arrumou, João? Jesus era totalmente diferente de João. Você já parou para pensar? Jesus recebeu unção de prostituta, irmão. Num tempo onde mulher sequer podia conversar com homem. Mulher não podia ter. A mulher vai, conversa, ainda toca nele, ainda unge ele. Pecadora, a Bíblia diz que é pecadora. A pecadora na Bíblia ou era adúltera ou era prostituta. Adúltera ela não era porque a adúltera era apedrejada. O que ela era? Enfim, volta para cá. Eu não quero dar esse nó agora na tua cabeça, não. Vamos voltar para cá. Aí, do rei, eu estava falando, eu chutei o João por causa do reino, né? Aí, por causa disso, depois que foram contar para João o que Jesus estava fazendo, João manda perguntar para Jesus. João não tinha dito, esse é o Cristo, é o Cordeiro de Deus? Ele não tinha uma certeza? Quando Jesus apareceu lá para ser batizado, ele não tinha certeza? Por que ele agora manda perguntar se Jesus era ou se não era? Porque pintou uma dúvida. E por que pintou uma dúvida? Porque Jesus agia diferente dele. João não entendeu. João, ele estava preparando um caminho para o João 2. Ele estava preparando um caminho para alguém que ele achou que ia fazer do jeito dele, no modelo dele. E Jesus vem totalmente diferente do modelo de João. Ele reconhece, dos que nasceram de mulher, não tem ninguém maior que João. Mas o menor no reino já se tornou maior do que ele, porque João simplesmente não entendeu esse reino. Salvação é uma coisa, reino é outra coisa. Você pode estar indo para o céu, mas não está vivendo o reino. E quando o Senhor me diz que esse é um tempo de construção, de edificação, eu preciso te dizer que tem muita gente distraída que sequer vai saber que está sendo edificado algo novo, algo vivo nesse nosso tempo. Quem não tiver noção do que é o reino não vai participar disso, não vai vivenciar isso. Deus está edificando. Nós temos visto isso por onde temos ido. Nós temos viajado a alguns países. A gente foi para Angola, nós fomos para Cuba, nós fomos para Moçambique, nós fomos para Bolívia, nós fomos para, sei lá, para a Europa algumas vezes, para a América. E a gente está vendo, irmão. Tem gente que está vivendo uma religião, mas tem gente que está participando da construção. Tem gente que está participando da construção. O texto diz, na construção. E ele segue dizendo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. Deus está edificando, Deus está construindo, mas Ele não vai usar qualquer pedra, Ele não vai usar qualquer um. Deus só usa pedra lavrada, Deus só usa pedra talhada. Naquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, se quiser ser usado, vai ter que ser lavrado. Se quiser ser usado, vai ter que ser talhado. Se quiser ser usado, vai ter que ser cortado, vai ter que ser lapidado. Deus só usa a pedra que Ele pode lavrar.
É incrível como a Bíblia faz analogia entre Deus e pedra, entre Jesus e pedra, entre eu e você e pedra. A Bíblia diz que o nosso Deus é rocha eterna. A Bíblia diz que o nosso Cristo é pedra angular. Na Bíblia diz que eu e você somos pedras vivas. Pedra viva. Enquanto o Senhor Jesus disse que Ele é pedra angular, eu me lembro de uma ocasião onde nós estávamos em Israel. Eu sabia o que era uma pedra angular, mas com a explicação do rabino messiânico que nos falava, ficou muito mais interessante, muito mais entendível. A pedra angular é a pedra central do arco de uma porta. Você já deve ter visto por várias vezes. Você sabe que nessas construções orientais, geralmente, ao invés de fazer vigas retas como nós fazemos aqui, eles fazem arcos, não é isso? De pedra. Como eles constroem com pedras? Tá dando para ouvir, gente? Hebreu constrói com pedra. Quem constrói com barro é egípcio, irmão. Hebreu, via de regra, construía com pedra. E quando Jesus disse que Ele é a pedra angular é a pedra do meio, do centro do arco de uma porta. Ela leva esse nome por causa do ângulo acentuado que tem. Ela é mais larga em cima, mais estreita embaixo. É quase que um triângulo. E ela tem esse nome angular por ter um ângulo acentuado. Ela é a última pedra a entrar naquele arco. Entenda, é um arco. Cada pedra tem o seu respectivo ângulo. Ou seja, elas têm posições fixas específicas. Não adianta colocar a pedra angular em nenhuma outra posição daquele arco, porque ela só funciona se estiver no centro. Jesus estava dizendo, querido, que não adianta colocar ele em nenhuma outra posição na sua vida. Não vai funcionar, não vai dar certo. Querido, só no centro que a pedra angular funciona. Aí a gente começa a entender. Jesus da glória. A gente começa a entender porque a gente vê ministério começando e desabando. A pedra angular saiu do centro. Porque a gente vê família, casamentos começando e ruindo. A pedra angular saiu do centro. Porque a gente vê empresas que começaram em Deus falindo. A pedra angular saiu do centro. Tem gente que coloca a pedra do trabalho no lugar da pedra angular. O camarada estava desempregado, ora, e ele busca o Senhor, ora, clama, jejua, faz campanha, faz tudo que for preciso. Aí ele começa a trabalhar, agora ele já não tem mais tempo de orar. Aos poucos a pedra do trabalho vai entrando no lugar da pedra angular, vai ficando no meio. Vai desabar. Vai ruir, vai cair. A pedra angular. A Bíblia diz que eu e você somos pedras vivas. Pedra angular eu sabia o que era, mas pedra viva, essa eu não sabia. Até está num lugar chamado Yad Hashimoná, lá em Israel. Muitos lugares em Israel, aliás, 90% dos lugares em Israel, dos lugares bíblicos, são administrados por cristãos católicos. Pouquíssimos lugares em Israel são administrados por cristãos messiânicos, protestantes. E um dos lugares que é administrado por cristãos messiânicos, protestantes como nós, é esse lugar, Casa de Obed-Edom, Yad Hashimoná. Fica um kibutz que fica na cidade onde Obed-Edom morou. Não se sabe se era ali naquele metro quadrado, mas era na cidade de Obed-Edom. Tem também o Jardim do Túmulo, que é administrado por cristãos messiânicos. Tem uma casa de oração para as nações no Monte das Oliveiras, que é um lugar que você sai de lá em coma, que o teto do lugar é aberto. Os tetos do lugar, mesmo ali, é gente do mundo inteiro orando. Você imagina no Monte das Oliveiras, você imagina a presença de Deus naquele lugar. Você sai de lá colapsado, irmão. Então, sai carregado. E nesse lugar, na casa de Obed-Edom,
o rabino ministrava sobre pedras vivas. E ele nos disse que pedras vivas, são as pedras que foram talhadas, que foram lapidadas, que foram preparadas e que fazem parte de uma construção. Para ser pedra viva, precisa de duas coisas. Primeiro, tem que ser lapidado, tem que ser talhado, tem que ser cortado. E segundo, tem que fazer parte de alguma coisa, tem que fazer parte de uma construção. Pedra viva é a pedra que tem função. Pedra viva é a pedra que sustenta o peso de outra pedra. Pedra viva é a pedra que se encaixa em outra pedra. Pedra isolada, pedra sozinha, pedra que não tem função, não é pedra viva e nunca será. Gente que anda sozinho, gente que é do Independente Futebol Clube, gente que não se submete à igreja, a pastor, a nada, não é pedra viva. Para ser pedra viva tem que ser lapidado, tem que ser talhado, tem que ser cortado. E segundo, tem que fazer parte de uma construção. Tem que aprender a conviver com outras pedras. Tem que aprender, tem que ter função no corpo. Tem que ter função na estrutura. Tem que ter funcionalidade. Tem que servir para alguma coisa. E quando eu falo isso, eu me lembro das ruínas. Obrigado, Paulo. Das ruínas de Cafarnaum. Se você for em Cafarnaum hoje, você vai ver a ruína de uma sinagoga. Tem paredes ainda de pé. E a cor das pedras que estão lá são ocres, é uma pedra meio amarelada. E o guia da caravana dizia: essas pedras não são da época de Jesus. Essas pedras são do período bizantino, depois de Jesus. E eu me lembro de, naquela ocasião, perguntar a ele: e onde estão as pedras da época de Jesus? São aparentes? E ele nos leva do lado de fora, numa escavação que tinha do lado da sinagoga, onde eles escavaram um pedaço, e lá embaixo, as pedras de baixo, nós conseguíamos ver, eram pedras da época de Jesus. Eram pedras muito mais escuras, eram pedras bonitas, eram pedras talhadas, eram pedras lapidadas. Mas me ocorreu que ninguém vê aquelas pedras. Ninguém vê as pedras que estão nos alicerces. Ninguém vê as pedras que estão escondidas. E isso, querido, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração, que nesse tempo Ele também está talhando pedras, que serão pedras preparadas para estarem escondidas. Num tempo de mídia, num tempo de projeção, num tempo de redes sociais, num tempo onde as pessoas buscam likes, num tempo onde as pessoas buscam ser reconhecidas, num tempo onde as pessoas buscam estar à vista, Deus está lapidando algumas pedras. Vamos sair daqui lavado e remido pelo sangue. Deus está preparando algumas pedras para não aparecerem. Deus está preparando algumas pedras que Ele mesmo vai esconder. São pedras que estão nos fundamentos, são pedras que estão nos alicerces, são pedras que não vão decorar, querido, mas são pedras que, se não estiverem lá embaixo, as pedras que estão em cima não ficam de jeito nenhum. É gente que Deus está cortando a vaidade. É gente que Deus está cortando o orgulho. É gente que Deus está talhando. Querido, quanto mais Ele talha, você já percebeu? Quanto mais a pedra é talhada, menor ela fica. Vai ficando menor. Eu preciso te dar uma notícia, querido. Eu não sei se você vai considerar boa ou má. Deus quer talhar você. Ele quer lapidar você. Ele quer arrancar coisa da sua vida. Tem coisas demais na sua vida que te atrapalham de ser encaixado no espaço que o Senhor reservou para você, naquilo que Ele está edificando, irmão. Essas pedras eram trazidas da pedreira de Quiriate Jearim. Era longe. Elas tinham que ser talhadas na pedreira.
porque não podia ter barulho no templo. Aí você imagina, eu trabalhei com móveis planejados durante um tempo da minha vida. Eu montava móveis planejados. Irmão, quantas vezes, e não foram poucas, quando a gente chegava na casa de um cliente e quando íamos encaixar o móvel no lugar, aparecia 1 centímetro do quinto dos infernos. Eu não sei de onde que aparecia, o metro esticou, sei lá. O cara foi lá e mediu, irmão, era para ser tudo certo. Mas na hora lá aparecia 1 centímetro que não podia quebrar a parede da dona. Tinha que levar de volta para a oficina para cortar pedaço. E eu fiquei imaginando, você imagina, um bloco de pedra gigantesco, arrastado por quilômetros. Imagina se, a Bíblia não diz, não fala detalhadamente do processo de construção, mas será que nunca aconteceu de um bloco de pedra chegar lá na hora e ter rebarba que impedia ele de encaixar no lugar? E eu fiquei pensando que tem hora que Deus quer te encaixar em alguns lugares e você não entra. E não entra porque tem orgulho em você que não saiu. E não entra porque quem sabe tem comportamentos em você que te desabilitam de ser encaixado ali. E não entra, querido, porque quem sabe tem preguiça, você tem preguiça. E não entra porque tem um monte de coisas que Deus já falou, Ele já sinalizou que Ele quer cortar. Não entra porque às vezes tem relacionamentos que você tem que não cabem naquilo que Deus quer fazer. Tem gente que Deus já disse para você, tem que sair de perto de você. E você insiste em continuar andando. Tem programas que Deus já falou, não é para você ver isso, você está vendo. São rebarbas que não deixam você entrar. São rebarbas que não deixam você ser encaixado. Existe sim, Deus preparou uma posição específica, um espaço específico para cada um de nós naquilo que Ele está construindo nesses dias. Eu não sei se o seu espaço é lá na última fileira, querido, nas pedras de cima, nas mais aparentes. Quem quiser aparecer mais, de uma coisa fique certo, vai ter que ser mais lapidado, as pedras mais aparentes têm que ser mais polidas, têm que ser mais esmerilhadas, então tem que sair mais coisa de você. Eu não sei se o espaço que o Senhor está preparando para você é num lugar, querido, onde você nunca vai receber elogio, onde as pessoas sequer vão ter conhecimento de você. Querido, nós estamos num prédio, nós estamos numa construção, sabe que existe um alicerce aqui. Qual de nós se interessou pelo fundamento disso aqui, pelo alicerce disso aqui quando entramos? A gente olha para a parede, a gente olha para o teto, mas para o que está debaixo, E tem gente, esses têm que ter um corte especial. Tem gente que Deus está preparando para nunca subir no altar, inclusive. Para ficar escondido. Para ficar no lugar secreto. Não vai ter like, não vai ter curtida, não vai ter seguidor, não vai ter reconhecimento nunca. Sabe quando vão reconhecer o teu trabalho? Nunca. Mas é lá que você tem que ficar. É lá que você tem que ficar. Na construção do templo, só foram usados blocos lavrados nas pedreiras. A segunda parte do versículo diz: e não se ouviu no templo barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de nenhuma outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Sabe o que o Espírito Santo de Deus me diz nessa hora? Construções espirituais são feitas em silêncio. Construções espirituais são feitas em silêncio. Nós vivemos num tempo de barulho, querido. Nós vivemos num tempo de agitação. Nós vivemos num tempo, querido, onde se expressa mais quem faz mais barulho. Tem projeção quem faz mais barulho. Mas é nesse tempo que o Senhor está nos dizendo que o lugar de edificação é um lugar silencioso, é um lugar secreto. Construções espirituais são feitas em silêncio.
Eu fico imaginando a vizinhança do templo. O camarada ia dormir ou saía para trabalhar de manhã. Quando ele voltava no outro dia, tinha mais 2, 3 fileiras de pedras. Ou então, quem sabe, ele está dentro de casa, ele não está ouvindo nada. Mas quando ele chega da janela, ele vê que se levantou algo. O que Deus quer fazer na tua vida é assim, querido. As pessoas não vão ver, não vai ter mídia daquilo que ele vai estar fazendo, mas quando perceberem, já está. Quando perceberem, já aconteceu. Quando perceberem, já está de pé. O silêncio é um valor imenso que o mundo de hoje corre o risco de perder. Silêncio é fundamental na oração, irmão. Silêncio nos cura de palavras vazias. Silêncio desintoxica nossos ouvidos dos barulhos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Tem que ter silêncio, inclusive na oração. Se a nossa oração é uma conversa, e a maioria das pessoas, dos crentes que eu conheço, fala, mas Deus não me falou, Deus não me respondeu. Querido, deixa eu falar uma coisa para você, Deus fala. A diferença do nosso Deus para os outros é que o nosso fala, é que o nosso vê. O problema é que nós desaprendemos a ouvir o Senhor. E desaprendemos a ouvir por quê? Porque cultivamos o péssimo hábito de falar junto com Ele. Se é conversa, numa conversa você fala e depois você cala. Na nossa oração nós deveríamos falar e depois calar e esperar Ele falar. Acontece que nós vivemos num mundo muito apressado. E a gente vive na correria e tenta incluir Deus na nossa correria. Então a gente não separa um tempo para falar e ouvir Deus. Nós separamos um tempo para falar. Fazemos a nossa lista de supermercado, dobramos o nosso joelho, ligamos a metralhadora e dizemos para Deus tudo que esperamos que Ele faça por nós. Mas não damos tempo para Ele dizer o que Ele espera que nós façamos por Ele. E aí a gente reclama que Deus não fala. Ele fala. Ele fala, irmão. Pode ter certeza que Ele fala. Silêncio nos cura de palavras vazias. Grandes homens de Deus, inclusive. Eu e você, por muitas das vezes, falamos o indevido quando passamos por tribulações. Falamos bobagens quando passamos por lutas. Abrimos demais a nossa boca e devemos aprender a nos calar mais. Calar é uma virtude, amém? Amém ou não amém? Grandes homens de Deus, querido, falaram bobagens indevidas em momentos de luta, de tribulação. Houve um tempo na minha vida que eu estava passando numa luta, irmão, pensa luta com L maiúsculo. Luta mesmo. E naquela manhã eu estava desesperado. Eu não estava triste, eu estava desesperado. Aí numa manhã que eu estou desesperado, eu peço para o Senhor, Senhor, fala comigo, me dá uma palavra, pelo amor de Deus, eu estou desesperado. Eu vou ler aqui a palavra que Ele me deu. Eu abro a Bíblia e caio no livro de Lamentações de Jeremias. Deu vontade de fechar na hora. Porque, estou pedindo uma palavra de Deus, cai em Lamentações. O nome já assusta, né? Lamentações, meu Deus. Só que aqui eu fiquei sem graça de fechar, né? Porque eu fui criado na Assembleia de Deus, né, irmão? Assembleia de Deus, a gente abre a Bíblia em qualquer lugar e onde cair é Deus falando. É ou não era? Quem veio da Bleia aí? Aí, ó, tu sabe que é. Só que é o seguinte, né, irmão? Eu já meio viciado em Bíblia, eu já fui com o dedo mais ou menos caçando um Isaías 45. Só que deu errado, caiu no Lamentações. Eu queria um negócio assim, eu vou na tua frente quebrando as portas de bronze. Eu queria um trem desse. Aí cai Lamentações, capítulo 3. Vou ler com você. Imagina Deus, fala comigo. Aí vem Deus e começa a falar. O que eu vou ler aqui não representa o que Deus estava fazendo, mas o que uma alma doente, quando a gente passa por luta, quando a gente sofre,
quando a gente sofre mais tempo do que deveria, a nossa alma adoece. Não era o que Deus estava fazendo, é um cara em depressão, e numa depressão, meu irmão, muito profunda. E quando a gente se deixa entrar nesse estado, a nossa lente fica embaçada. Olha como é que Jeremias estava enxergando a Deus. Ele começa dizendo: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Ele está falando que Deus se irou com ele em algum momento no céu. Deus olhou para ele e falou: vou arrebentar esse camarada. É isso que ele está falando. Eu sei o que é ser afligido quando Deus se ira. Ele me tirou da luz e me fez andar nas trevas. Aí ele segue no versículo 3. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Ele está falando que o sofrimento que ele está sentindo não é um sofrimento que pega ele de vez em quando no dia. Ele está falando que é o tempo todo. Ele acorda sofrendo, ele dorme sofrendo, ele não consegue dormir, ele sofre o dia todo dia. Fez a minha pele e a minha carne envelhecessem e quebrou os meus ossos. Ele está falando de um sofrimento que talha o rosto, que faz um camarada de 30 anos parecer 360. Você conhece gente assim, que por causa das dores da vida, por causa do sofrimento, parece ser muito mais velho do que é. Sim ou não? Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Está falando que ele é um homem amargurado. Me fez habitar na escuridão como os que há muito morreram. Ele está falando de um sofrimento que rouba a vida antes da morte chegar. Está falando de um sofrimento que tira a vida, que deixa só a existência. Há quanta gente sentado no banco de uma igreja está assim, irmão? Jesus disse que veio da vida e vida com abundância. Enquanto tem muitos dos nossos irmãos que eles simplesmente existem, mas não têm vida. Cercou-me de muros e eu não posso escapar, atou-me apesar das correntes, e mesmo quando eu chamo e grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Essa sensação que você tem de vez em quando de orar e falar com nada. Aquela sensação que eu já tive de estar orando e você falava: será que Deus está ouvindo esse negócio mesmo? Será que só eu e o Jeremias que já pensamos isso? Só eu e o Jerê? Não, né? Como ele impediu o meu caminho com blocos e fez tortuosas as minhas sendas. Ele está falando que Deus faz o contrário do que Deus disse que faz. Deus disse em Isaías 45 que ele vai na frente, desbastando os caminhos, tornando o caminho fácil. Ele está falando que Deus pegou um caminho que era reto e está entortando. Ele fez tortuosas as minhas sendas, os meus caminhos. Como um urso à espreita, como um leão escondido, ele me arrancou do caminho e me despedaçou. Me deixou abandonado. Ele está se sentindo um órfão de Deus. Ele preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas, atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Eu me tornei objeto de riso do meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Ele está dizendo que ele dobrava uma esquina, encontrava com um grupo de jovens que faziam paródias sobre ele, para zombar dele, e ele saía dali e ia para outra esquina, encontrava com um grupo de anciãos que faziam musiquinhas, faziam música para zombar do Jeremias. O tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e me fartou de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e me pisoteou no pó. Ele está falando de um sofrimento que toca na autoestima. O cara que não tinha dente, que não sorri. Me tirou a paz. E eu me esqueci o que é a felicidade. Em algumas versões diz: eu me esqueci o que é a prosperidade. Na minha está a prosperidade. Mas em algumas diz: eu me esqueci o que é a felicidade. Ele está falando: eu sou um infeliz. Versículo 18: por isso eu digo, acabaram-se as minhas forças, como também a minha esperança no Senhor. Irmão, quando eu li o 18, na boa, eu fechei a Bíblia. Falei: sai fora. Deus não quer falar nada hoje, você foi da carne. Fechei a Bíblia e fui tomar café. Jeremias, o cara que sofreu tanto, agora ele está atribuindo tanta coisa ruim a Deus, está falando tanta bobagem. Cuidado com o que você fala, principalmente nos momentos de adversidade, irmão. Eu fechei e falei: não, tá doido.
Só que eu fui tomar café e não aguentei. Eu tenho um problema que eu sou curioso demais. Eu não aguentei. Fiquei agoniado tomando café. Eu falei, como é que terminou esse negócio? Ele pulou do prédio, cortou o pulso, se jogou na frente de um carro. Aí eu voltei para ler. Graças a Deus, eu voltei. Voltei para ler. Irmão, alguma coisa aconteceu entre o versículo 18 e 19. Eu não sei quanto tempo se passou, mas se passou tempo, você pode ter certeza disso. Senão ele seria um bipolar louco. Passou tempo. Foi tempo de meditação. Porque no 19 ele começa a clamar. Alguém que termina o 18 dizendo, eu não tenho mais força, eu não tenho mais esperança. Agora no 19 está clamando. E no 19 ele diz, lembra-te da minha aflição, do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Ele diz, a minha alma se lembra disso tudo e desfalece, se abate dentro de mim. Agora no 21 ele diz algo que você já cantou na música do Diante do Trono, que você já botou adesivo lá na tua janela, que você cita esse versículo e talvez nem soubesse que era nesse contexto. Ele diz, todavia, porém, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele está dizendo, ele chega a uma conclusão, depois do silêncio, enquanto eu fico lembrando das mazelas, enquanto eu fico lembrando da traição, enquanto eu fico lembrando da perseguição, enquanto eu fico lembrando das coisas que deram errado, a minha alma só se abate dentro de mim. Aí ele chega à conclusão, eu quero é me lembrar de coisas que vão me dar esperança. Ah, você não entendeu. Você não entendeu? Senhor, o Espírito de Deus está te dizendo, querido, tira esse tranqueira da tua mente, esse troço que só te joga para baixo, tira essas tranqueiras que tem te puxado para trás há tanto tempo, tira essas pessoas da sua mente que você está aprisionado a ela, porque o Senhor quer encher a sua mente de coisas que vão te dar esperança, porque enquanto você se atém a essas coisas, enquanto você se atém ao que deu errado, querido, a tua boca fala bobagem. E construções espirituais são feitas em silêncio. Aí o Jeremias diz que ele quer lembrar de coisa que dá esperança a ele. Aí eu pergunto para você, beleza, ele lembrou do quê? Lembrou de quê? Aí ele começa a dizer do que ele lembrou. No versículo 22 ele começa a dizer a primeira coisa, você conhece esse versículo também. Ele começa, a primeira coisa de que ele se lembra é: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele se lembrou que ele é um Deus cheio de misericórdia. Eu preciso dizer para você nessa noite que você não vai perecer, que você não vai morrer, que você não vai ser destruído, porque simplesmente você serve a um Deus que é cheio de misericórdia. E o melhor, essas misericórdias têm hora marcada. A Bíblia diz que tem hora marcada para se renovar na minha e na tua vida. A Bíblia diz que todo dia de manhã se renovam a cada manhã. Você quer saber o que Deus estava fazendo hoje? Antes de você se levantar, por volta de 4 horas da manhã, os primeiros raios de luz do dia não tinham aparecido. Você estava na tua cama roncando, babando. Deus já estava de pé no seu trono. Ele olhou para você na sua cama. Ele pegou o cetro de justiça, antes que o dia nascesse, ele estendeu sobre a sua cabeça e disse: eu tenho misericórdia de você de novo, eu quero ter misericórdia de você outra vez. Apesar de você, apesar do que você fez ontem, apesar do que você falou ontem, apesar do que você pensou ontem, apesar do que você fez no verão passado. Ele sabe o que você fez no verão passado. Ele tem misericórdia. Jeremias lembrou: Jeremias, você não vai perecer, o seu Deus é cheio de misericórdia. Ele se lembrou, a quarta coisa: a minha porção é o Senhor, portanto nele esperarei. Ele se lembrou que ele tinha uma porção e a porção dele era o Senhor. Versículo 25, ele se lembrou que o Senhor é bom para aqueles que o buscam e para a alma que espera nele. Mas o 26 é para fechar. Ele se lembrou que bom é esperar pela salvação do Senhor, mas isso em silêncio. Jeremias chega à conclusão de que é melhor o silêncio. É melhor se calar na hora da adversidade. É melhor parar de falar besteira. É melhor parar de contar a tua vida para todo mundo. É melhor esperar pela salvação que vem do Senhor.
Silêncio nos cura das palavras vazias. Silêncio nos desintoxica dos barulhos que nos impedem de ouvir a voz de Deus. O Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou. Existem coisas de Deus que você só vai saber. Existem coisas de Deus que você só vai experimentar quando você se aquietar, irmão. Uma vez nós estávamos na praia, na Barra. Há muitos anos. Muitos anos mesmo. E estava ali, fazendo embaixadinha ali na beira da praia. Me vem um jiu-jiteiro desse, um lutador de jiu-jitsu desse, cara marrento, velho. Pensa num cabra marrento. Mas o cara era um gigante, devia ter uns 2 metros, pior. Ele era grande e muito forte, irmão. E como é que você sabe que ele era lutador de jiu-jitsu? A orelha de repolho denuncia, né? Aquela orelha inchada, aquele cotoco de orelha. O cara com o abdômen trincado, afrontando o servo do Deus vivo. Pô, ele passa, esbarra na gente, irmão, não pede nem desculpa. Numa marra, se eu não fosse crente, irmão, eu dava um pau naquele maluco. Que vontade de ungir ele. Aí, o marrento, você sabe que a água as águas do rio são bem frias, né? Mas naquele dia elas estavam de parabéns, irmão. Estava um gelo. A água estava fria ao quadrado, irmão. Frio estava sustenido, assim. Aí ele entra, começa a nadar assim, na direção do mar. Ele nadou aí uns 20, sei lá, 30 metros. E começou a gritar, irmão. Eu pensei que ele estivesse brincando. Ele começa a se bater e gritar. Ele tomou um caixote, eu acho, a onda quebrou em cima dele, ele engoliu água. E para piorar, ele estava tendo cãibra na perna. E, aliás, ele primeiro teve a cãibra, e por causa da cãibra ele não viu a onda que quebrou em cima dele. Foi tudo que é desgraça de uma vez só. E ele começou a se afogar e gritar. Aí quando nós íamos falar com o salva-vidas já estava vindo. A vida veio correndo, mergulhou, veio com a pranchinha ali, nadou, mas nadou até a metade do caminho. Na metade do caminho ele para e fica observando o camarada se afogando. E toda a praia falando, vai lá, salva. E a gente gritando, não vai fazer nada não, o cara vai morrer. Até que a hora que ele vira e fala, cala a boca, pô. Todo mundo, ninguém deu um pio. Todo mundo quietinho. Aí ele se explica. Ele falou, você está vendo como é que esse cara é forte? Você está vendo o tamanho dele? Vocês estão vendo como é que ele está desesperado? Se eu chegar perto dele e ele conseguir me agarrar, e se eu não tiver força para me desvencilhar dele, vamos morrer os dois. Aí ele diz uma coisa, irmão, que nunca mais eu esqueço. Ele fala, eu preciso esperar que ele perca as forças. Tem gente que já pegou. Tem gente que já pegou. Será que não é isso que Deus está fazendo com você? Será que Ele não está esperando só você perder a sua forcinha? Será que você ainda não experimentou a salvação do Senhor porque você tem força demais para se bater, para se virar, para tentar dar o seu jeito, enquanto Ele está dizendo, aquietai-vos, e aí você vai saber que eu sou Deus. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, irmão. Você está com força demais para ir no agiota. Você está com força demais para pedir emprestado. Você está com força demais para falar. Você está com força demais, querido. E Ele está dizendo, aquietai-vos, filha. Aquietai-vos, filho. E aí você vai saber que eu sou Deus. Eu sou Deus. Construções espirituais são feitas em silêncio, irmão. Em silêncio. Eu já estou terminando. Primeiro, você tem que ser lapidado, tem que ser talhado. E segundo, para participar daquilo que Deus está fazendo nesse tempo, você tem que ser lapidado, você tem que ser talhado, você tem que ser cortado, você tem que se deixar ser tratado. E segundo, você tem que aprender com o silêncio. Construções espirituais, queridos, não são feitas na internet. Construções espirituais não são feitas nem no altar. São feitas na pedreira.
são feitas em silêncio. Mas o silêncio não é para sempre, querido. O silêncio fala do período de construção. Porém, quando a obra está pronta, aí vem o tempo do barulho. Eu quero ler com você o texto e eu já vou terminar. Do dia em que Deus falou, agora acabou o silêncio. Agora eu quero barulho. O silêncio não é para sempre. Vai vir barulho de glória. Diz para a pessoa que está do teu lado, vai vir barulho de glória. 2 Crônicas, capítulo 5. Do 11 ao 14 diz o seguinte. 2 Crônicas 5. Fala do dia em que o templo foi dedicado, foi inaugurado. 2 Crônicas 5, do 11 ao 14. Diz assim: os sacerdotes saíram do lugar santo, todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e parentes deles ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando trombetas. Os que tocavam trombetas e os cantores, em uníssono, louvaram e engrandeceram ao Senhor, ao som de trombetas, símbolos e outros instrumentos. Levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. A glória do Senhor encheu o templo de Deus. Querido, depois da construção, o que vem é barulho de glória. Depois da lapidação, o que vem é barulho de glória. Depois da edificação, o que vem é barulho de glória. Vai chegar o tempo, querido, onde Deus diz: acabou o silêncio, agora é a glória que vai fazer barulho na tua vida. É a glória do Altíssimo. As mesmas pedras que foram edificadas e assentadas em silêncio testemunharam do mover, testemunharam da nuvem, testemunharam do poder de Deus. Eu quero declarar, querido, eu quero declarar sobre a tua vida que o tempo de silêncio vai ser recompensado com a glória do Altíssimo. Que o tempo de silêncio vai ser recompensado com a glória e com o poder do Senhor. Amém, querido? Diz para a pessoa que está do teu lado: vai vir barulho de glória sobre a tua casa. Vai vir barulho de glória sobre a tua vida. Vai vir barulho de glória sobre a tua família. Vai vir barulho de glória, querido. Porém, é só para aqueles que aceitarem o tempo da lapidação. Só para aqueles que permitirem o Senhor arrancar aquilo que precisa ser arrancado. O Senhor tirar aquilo que precisa ser tirado. Esses verão barulho de glória. Você pode ficar de pé? Deu ruim, né? Aqui na música. Aleluia. Eu quero propor que nós tiremos um tempo agora de oração. Não sei se dá para tocar, dá? Dá para tocar? Hein? Eu quero propor que nós tiremos um tempo de oração agora. E se você entendeu o que Deus está falando, você vai se colocar diante dele agora. Eu não sei o que precisa sair da sua vida. Ah, mas você sabe. Com certeza você sabe. Existem coisas que Deus já falou para você: filho, isso não. Filha, isso não. E eu queria que você se colocasse diante de Deus agora. Que você orasse ao Senhor. Você pode sair do seu lugar, se quiser dobrar o joelho, se quiser, faça como quiser. Mas eu quero te deixar à vontade para falar com Deus.
colocar a sua vida, seu ministério diante de Deus e dar a liberdade a Ele de arrancar o que precisa ser arrancado, de tirar as rebarbas que precisam ser arrancadas, para que você seja usado naquilo que Ele está fazendo nos nossos dias, para que você seja usado naquilo que Ele está fazendo no nosso tempo. É só você e Deus, é você e o Espírito Santo de Deus. Dê liberdade a Ele.